você. Tudo bem? Bom domingo a todos. Antes de mais nada, Pastor Juliano aqui falando para você. O meu desejo é que nessa manhã o Espírito Santo fale ao seu coração. Amém? Eu quero que você feche seus olhos nesse momento, você que já vai entrando aí na live, seja pelo Facebook ou Instagram. Essa é uma manhã onde a gente está fazendo algo diferente no Brasil inteiro, todos juntos. Isso me chama a atenção. Num momento de crise, eu percebo que pessoas decidem unir-se. O corpo de Cristo deseja unir-se na hora da crise. Eu oro para que isso aconteça mais vezes, mesmo sem crise. Amém? Você concorda comigo? Mas hoje eu louvo a Deus por esse momento onde as pessoas decidiram atender um chamado à nação, um chamado da liderança desse país, que percebeu no seu espírito, no seu coração, a necessidade de fazer o que nós estamos fazendo agora. Levantando um jejum, nos consagrando e buscando em oração a solução para os problemas dessa nação e do mundo. Amém, querido? Feche seus olhos, Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Nessa manhã eu peço que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e venha trazer, Senhor Deus, exatamente, Pai, a orientação que precisamos. Nós precisamos de Ti. Somos gratos ao Senhor por tudo que temos, por quem somos, pelo que podemos através da Sua palavra, mas nós somos gratos, Pai, porque nesse momento o corpo de Cristo se une por toda a nação para fazer mudança, Pai, para transformar as situações que estão aí instaladas, Pai, geradas pelo diabo e por demônios que operam, Senhor Deus, trazendo medo, angústia, pressão, através dessa enfermidade e outras calamidades que já se instalaram nesse mundo. Nesse momento, o poder da palavra e do nome de Jesus é poderoso para desfazer toda a obra das trevas, em nome de Jesus Cristo, graças a Deus. Queridos, antes de começar essa ministração, eu quero fazer a indicação de alguns livros. Eu estou fazendo isso toda a live, já de umas lives para cá, para que você possa se edificar na palavra e adquirir conhecimento. Então eu tenho aqui 4 livros que podem ser muito úteis a você. Uma Mente Moderada e Disciplinada, de Nancy Dufresne. Eu vou colocar um pouco mais perto aí, para você ver. Caso você não conheça, para quem conhece, esse livro é maravilhoso. Um outro livro que eu recomendo. Semana que vem faremos nossa Santa Ceia online, amém? A Mesa que Fala, do irmão Kent Hagin Jr., filho do irmão Kent Hagin. Ele lançou esse livro é maravilhoso, irmãos. Trazendo a ceia para a sua vida. Recomendo esse livro. Vou recomendar 4 livros nessa manhã, tem mais 2. Redimidos. Redimidos da miséria, da enfermidade e da morte. A base dessa escritura, a base dessa literatura está em Gálatas 3, versículo 13. Mas é um livro que mudou minha forma de pensar sobre redenção. Amém? É um livro maravilhoso, indico a você. E eu tenho um clássico aqui, se você encontrar, compre, amém? Esse livro aqui é maravilhoso. Crê Somente, do irmão Smith Wigglesworth. Esse livro é maravilhoso. Então eu tenho muitos livros e digo a você, quer mudar? Renove sua mente. Pare, dê tempo para você, dê tempo para a sua educação espiritual, porque coisas grandes vão acontecer através daqueles que decidem conhecer a palavra de Deus e com a informação certa, você sabe como proceder. Amém? Falta de fé, irmãos, muitas vezes é falta de informação. Um pouco mais de informação da palavra vai renovar sua mente e levar você para um novo nível. Então é tempo de estudar a verdade, é tempo de se edificar na palavra. Glória a Deus. Bom, como todos sabem, nós estamos num jejum nacional. Eu quero falar rapidamente sobre jejum, antes de entrar na ministração, que basicamente não vai ser diferente de muito do que você tem ouvido e já vai ouvir de algum ministro falando das mesmas coisas. Paulo disse certa vez, não me canso, eu falo as mesmas coisas, porque é segurança para vocês. Ou seja, na verdade, pregar a palavra é insistir em fazer e ministrar e fazer as mesmas coisas. Porque sendo fiel às mesmas coisas, você está pronto para provar do que é diferente.
Amém? Quer provar do sobrenatural? Então, seja hábil e rápido para tomar decisões saudáveis. Como, por exemplo, investir na sua educação espiritual nesses dias. Invista em leitura, invista em oração, pare um tempo para cuidar de você. Amém, querido? Glória a Deus. Você é a casa, você é templo do Espírito. Para falar de jejum, na última live eu indiquei um livro chamado Guia para um Jejum Equilibrado. Quem se lembra? Esse livro é maravilhoso porque ele explica o porquê do jejum. Por que jejuar? Né? O jejum, irmãos, ele não muda Deus. O jejum muda você. Amém? Nós não fazemos jejum para alcançar coisas. Nós fazemos jejum para mortificar as nossas próprias vontades e paixões. Nós fazemos jejum para que o nosso espírito esteja mais sensível. Quando você faz jejum, você dá a oportunidade de deixar o espírito falar mais alto do que as suas próprias vontades, do que os seus próprios sentimentos. Então você se prepara espiritualmente para fazer algo. Ou seja, eu levanto jejum, eu me fortaleço no espírito, eu mortifico a minha carne, logo eu fico mais sensível, e se eu fico sensível, eu ouço a palavra de Deus e ela me revela. Eu recebo revelação, eu fico mais sensível para provar dessas revelações e entender espiritualmente as coisas que se discernem espiritualmente. Você entendeu? Ou seja, para que fazer jejum? Para colocar esse vírus para correr? Não, nós fazemos jejum para mortificar a nossa carne, ficarmos sensíveis à voz do Espírito. E aí, em oração, pelo Espírito, fazemos coisas acontecer através da autoridade que nos foi dada no nome de Jesus. Glória a Deus. Então nós jejuamos e oramos. Jejuar é um ato de consagração, querido. Nós estamos nos consagrando para provar do sobrenatural de Deus, que inevitavelmente vai acontecer nessa terra nesses dias. Deus está trabalhando ao nosso favor. Praga nenhuma vai chegar na nossa vida, na nossa casa, nos nossos filhos, nos nossos queridos. Mas, irmãos, nesses dias são dias de levarmos arrependimento às pessoas, para que elas entendam que o que está acontecendo na terra, irmãos, é uma praga que veio para matar, roubar e destruir. E Jesus uma vez, em João capítulo 10, versículo 10, ele denunciou. Aí vem o ladrão. Ele não vem senão para matar, roubar e destruir. E essa passagem deixa clara a vontade de Satanás na terra. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, de que maneira ele vai fazer, irmãos? Cada hora é uma surpresa. Porém, nós não seremos abalados. Se o diabo vem por um caminho, por 7 caminhos fugiram os nossos inimigos. Você está comigo? Então nessa manhã nós vamos falar de jejum e oração e o poder disso na vida do crente. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Crônicas, capítulo 20. Perdão, 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20. A esse texto que eu já preguei na igreja de Santana algumas vezes. E não só na igreja de Santana. Por onde eu passo e Deus me toca a falar, eu falo porque esse texto traz verdades seríssimas para as nossas vidas. Porque foi a atitude de um homem de Deus que mudou a história de todo um povo diante de uma pressão, de uma ameaça enorme. Então essa palavra vem a calhar com a situação em que vivemos. Você já deve ter ouvido muito por aí, tem sido slogan de muitas ministrações, inclusive para o dia de hoje. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, quando o Senhor chama o povo dele a orar e se arrepender. E ele promete sarar a terra, não é assim? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar a mim, eu responderei. E ele promete que vai sarar a terra, vai trazer o que? Salvação, vai trazer cura, não é verdade? Então esse texto que tem sido chave para muitas ministrações, pode ser linkado com esse texto que eu vou ministrar agora, acerca do rei Josafá. Veja só, eu quero que você acompanhe na sua casa, não sei como você está agora, tomando seu café da manhã, ou ainda meio na cama, sentado em algum lugar, ou tranquilão, seja lá como for, acompanhe aí. A Bíblia diz o seguinte, eu vou ler o texto todo porque esse texto tem nuances importantes que nós podemos pegar pela fé e através disso colocarmos em prática coisas que nossas vidas muitas vezes precisamos em nossas vidas e às vezes deixamos passar batido. E aqui eu quero ler o texto com muito cuidado, prestando bem atenção, falando de uma maneira que todos nós possamos entender. Amém? Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos menuitas, vieram para fazer guerra contra Josafá.
Então vieram alguns que avisaram Josafá dizendo, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que você nunca vai ser pego de surpresa? Você sabia que o Espírito de Deus nos avisa antes acerca das coisas que hão de vir? Você sabia que uma vida sensível faz com que você esteja sempre um passo ou dois na frente de todas as coisas? Uma vida de sensibilidade no Espírito faz com que você tenha proteção. Uma das traduções do Espírito, a palavra que traduz o Espírito, que faz menção à ação do Espírito é Paracletos. Paracletos, que é o Espírito Santo, significa professor, consolador. Ele é professor, ele é consolador. Ele consola aqueles que estão sofrendo e chorando, mas ele também ensina aqueles que precisam aprender acerca das coisas de Deus. Então, Paracletos é exatamente aquele quem vai lhe trazer ensino nessa manhã e vai te revelar as coisas e te deixar atento. Você lembra do que Salomão disse em Provérbios capítulo 4, versículo 20, quando ele deixou claro, ei, atenta para as minhas palavras e as minhas razões, inclina os teus ouvidos. Então, nesse momento, irmãos, nós vamos apresentar o quê? Nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e deixar a palavra, isso é o nosso culto racional, e deixar a palavra renovar as nossas mentes. Então, o Paracletos, o professor, o Espírito de Deus, vai se mover como um professor e trazer ensino aos nossos corações, para que sejamos livres de todo engano nesses dias onde informações circulam. Que informações nós vamos ficar, que informações nós vamos aceitar, com que informações vamos edificar a nossa fé, as informações que vêm do coração do Pai. Glória a Deus. Nesse momento, Josafá é avisado. Ele é avisado por pessoas, mas nesses dias podemos ser avisados pelo Espírito Santo dos dias que virão. Glória a Deus. E olha só, o texto diz, Josafá foi avisado. Então vieram alguns e avisaram Josafá dizendo, uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Razon Tamar, que é Engedi, ou seja, está chegando perto. A ameaça só aumenta, né? Isso vem para gerar medo. E realmente houve eu posso dizer, a Bíblia vai deixar bem claro aqui, a pressão falou alto naquele momento. Irmãos, nós não somos super-heróis. Nós somos pessoas que creem num Deus todo-poderoso e que nos faz fazer proezas. Agora veja só. Então Josafá, versículo 3, teve medo. Ter medo, irmãos. Eu vou dizer a você, qualquer um pode ter. Dizer que você não terá medo nunca, eu não me arrisco. Mas eu tenho certeza, quando eu digo o amor de Deus lança fora todo medo. Andar em fé me livra do medo. Então, nesse momento aqui, Josafá teve medo, mas ele não ficou baseado naquilo que ele sentia. Ele tomou uma atitude. E é essa atitude que estamos tomando nesse dia. Ele teve medo e decidiu o quê? Buscar ao Senhor. E proclamou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Eleva os meus olhos aos montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro, bem presente na hora da angústia, se manifesta nesses momentos, quando a gente decide se lançar na presença do Senhor, buscando-o de todo o coração, porque Ele, irmãos, é fiel para ouvir as nossas petições. Ele não está com as suas mãos recolhidas, para não nos abençoar. Pelo contrário, elas estão estendidas, prontas para nos suprir em todas as necessidades e nos livrar de toda praga, de toda peste e de toda obra do mal que possa se movimentar nesses dias na face da terra. Glória a Deus. O texto continua a falar. Essa história é linda, ela mexe muito comigo. Judá se congregou a pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Olha que interessante, nesse dia onde está sendo proclamado um jejum nacional, gente de todo o Brasil está se unindo para fazer a mesma coisa. O que a Bíblia diz sobre todos juntos? Ela diz muita coisa, mas ela disse uma vez, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou ou estarei.
Quantos milhões de pessoas estão nesse exato momento buscando o Senhor em espírito e verdade? Sabe o que vai acontecer? A glória do Senhor há de se manifestar e promover nessa terra, nesses dias, e nós seremos afetados pela glória do Pai, que se manifestará através do Paracletos, através do Espírito de Deus, que mora dentro dos filhos de Deus, e os filhos de Deus farão proezas nesses dias de terror. Grava isso, querido. O texto continua. Josafá se pôs em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor diante o pátio novo, e disse, nesse momento, Josafá começa a fazer uma oração. O texto continua, mas algo me chama a atenção. Josafá se pôs em pé. Queridos, ponha-se de pé nesses dias. E isso é uma analogia com sentimentos. Sentimentos muitas vezes nos fazem dobrar a fronte, cair e se deixar levar por sentimentos. Faz com que venhamos muitas vezes a murmurar, chorar, se entristecer. Só que o que o Senhor está chamando agora o povo de Deus para fazer é se colocar de pé. E mesmo em meio às ameaças, fazer o que é certo. Entre os seus sentimentos e fazer o que é certo, faça o que é certo. Ponha-se de pé diante das circunstâncias, olhe bem para elas e declare o tamanho do teu Deus. Circunstâncias são grandes, né? Realmente, as ameaças são enormes. É o que estava acontecendo aqui. A ameaça era de morte. A ameaça no mundo é de morte. Mas eu vou ficar com aquilo que a palavra de Deus diz. Eu me ponho de pé e eu me levanto em fé e eu começo a falar a palavra. Por que eu estou dizendo isso? É exatamente o que Josafá vai dizer. Josafá, no momento que ele começa a orar, ele faz uma narrativa da história. Ele faz uma narrativa da história e ele começa a falar dos antepassados do povo de Israel. Olha só que interessante. Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do povo de Israel, e não deste para sempre a sua posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo. Fique claro, querido, hoje o templo somos nós. Hoje o templo do Espírito somos nós, o qual ele chama de igreja. Aleluia! Queridos, orar a palavra vai trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Certa vez, o profeta Isaías declarou algo que Deus disse. Entremos juntos em juízo. Apresenta-me as tuas razões para que eu possa lhe justificar. Quais são as nossas razões nesse dia para encontrar a glória do Senhor em manifestação ou para provocar a manifestação da sua glória? A razão é a seguinte: morte e destruição vem do diabo. Eu não tenho parte com as trevas. Eu não tenho parte com esse mundo. Eu tenho parte com Deus. Eu tenho um pacto perpétuo. Eu tenho uma aliança eterna. E nessa aliança eu trago à memória aquilo que me dá esperança. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Glória a Deus! Que coisa maravilhosa! Saber que trazer à memória aquilo que lhe dá esperança é trazer a palavra na mente, deixar descer para o coração e abrir a sua boca e falar aquilo que a Bíblia diz. Josafá faz exatamente isso. Ele traz à memória a história do seu povo, a qual era fundamentada nos feitos do Senhor. E o texto continua dizendo, olha só,
e clamemos a ti na nossa angústia, ou clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Queridos, isso aqui é certeza. Ele estava sendo ameaçado, agora vamos analisar a situação. Uma região montanhosa, você tem uma região onde os exércitos vinham por cima, se alinhavam nas montanhas e desciam para pegar o povo lá, na parte de baixo. Presta bem atenção. Eram 3 exércitos. Exércitos formados, prontos para descer, saquear, assassinar, pegar as mulheres e as crianças como escravas, destruir uma nação. Que nível de ameaça era esse? E os homens vieram avisar Josafá: escuta, eles estão chegando, eles estão bem pertinho. Ei, não importa a distância que a praga chegue, uma coisa é certa, ela não lhe tocará. E quando eu digo a praga, eu não estou falando só de coronavírus, irmão. Eu estou falando de qualquer praga, qualquer nome que queira se referir nesse dia, porque o nome que está acima de todo nome é o nome que está acima de todo nome que se possa referir. No céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia! Nesse momento aqui, irmão, Josafá, na hora da sua oração, ele está falando com Deus nesse momento. Ele se põe de pé e começa a falar com o Pai. Traz à memória a palavra, traz à memória a história do seu povo. E ele diz: ei, nós clamaremos ao Senhor na hora da nossa angústia, e o Senhor vai nos ouvir, e o Senhor vai nos livrar. Irmãos, nesse momento de jejum e oração, durante a nação, pela nação, nós seremos ouvidos. Nós estamos sendo ouvidos. Deus está olhando do seu alto trono, mas Ele já enviou o seu Espírito que está na terra se movendo. Estamos na dispensação da graça. O Espírito de Deus se move na terra. Nós estamos na terra, nós não estamos sós. Paracletos, o Consolador e Professor, está dentro de nós, nos ensinando, nos ajudando, nos livrando e nos orientando a fazer corretamente. Se apega com a verdade te livra, meu querido. O texto continua. E agora, olha só que lindo, versículo 10, você está aí? E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos compensando assim, ou recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Ou seja, ele não está perguntando a Deus. Ele está fazendo uma pergunta com uma resposta embutida na própria pergunta. Você sabe o que é isso? É quando você faz uma pergunta já sabendo a resposta. A fé é a certeza das coisas que se esperam, não é verdade? Dizendo isso, Josafá já tinha certeza de que Deus operaria em seu favor. E ele faz: acaso você não executaria juízo sobre eles? Ele sabia quem era o Deus que ele servia. Querido, quem é o Deus que você serve? O Deus de toda a terra, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa luz e salvação. O Deus que criou os céus e a terra. Acaso ele não executará juízo sobre a perversidade desse mundo? Acaso ele não executará juízo sobre a peste e sobre as obras das trevas? Queridos, deixa eu te dizer algo. Já está escrito o fim do diabo. Mas também já está escrito o fim do povo de Deus. Deixa eu dizer algo para você. Aquilo que parece o fim, irmão, é só o começo de uma grande, linda e maravilhosa história. O nosso fim é com Cristo eternamente. Mas enquanto vivemos nessa terra, nós vamos viver em paz, alegria, poder e provisão. Porque Deus está executando juízo contra toda a obra das trevas. Deus não enviou a praga. A praga veio do inferno. A praga veio do mal. O mal tem a ver com a praga. Mas Deus nos livra de toda a praga e ainda nos dá o poder, através da palavra, de falar a verdade e fazer com que a verdade dissolva toda obra que veio do mal. Atenta para isso aqui. Veja só. Aleluia. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Queridos, essa palavra mexe comigo. Aonde você colocar os seus olhos, irmãos, é para lá que os seus pés irão.
Onde você focar os teus olhos, os seus pés chegarão. Queridos, eu coloco os meus olhos no Senhor nesses dias e sei que os meus pés irão para um lugar de paz e provisão. Guarda o teu coração, irmão, porque dele procedem as saídas da vida nesse dia. Não deixe com que as palavras que surgem lá fora, de um mundo pagão, completamente corrompido, baseado numa cultura completamente distorcida, baseada em pensamentos errados, focada em pecado e desejos carnais. Guarda o teu coração no Senhor, porque o livramento chegará ao povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. O povo de Deus é a igreja de Cristo. Aleluia! O texto continua. O versículo, irmão, que vem aqui embaixo, o versículo 13. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor. Você sabe o que é isso? O líder se levantou e o povo veio junto. Se tem algo que faz a glória de Deus se manifestar, irmãos, é quando a gente pega em unidade. A liderança se levantou, o povo vem junto. Os homens se colocaram de pé diante do Senhor com as suas crianças. Querido, você tem família? Ei, é hora de levantar homens, mulheres e crianças e fazerem a mesma coisa. Se colocaram em pé diante do Senhor com as suas crianças e as suas mulheres e seus filhos. Então, no meio da congregação, nós somos a congregação dos justos. O Espírito do Senhor veio sobre. Olha que interessante. Naquele momento, ele veio sobre uma pessoa. O nome dele é Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías. E ele dá a genealogia desse rapaz. Veja só, o texto 15. Jaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo. Assim diz o Senhor nessa manhã para você. Não tenham medo. Aleluia. O Senhor é bom em todo o tempo. Glória a Deus. Nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Você quer saber uma coisa? Deus entrou na parada, irmão. Deus entrou no negócio. Deus entrou na situação. Agora, querido, existe um princípio chamado princípio de eclesiologia. Mexeu com você, mexeu comigo. Você quer saber de uma coisa? Mexeu com o povo de Deus, mexeu com Deus. Aleluia! Se prepara. Essa batalha não é tua, essa batalha é do Senhor. Amanhã vocês irão de encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale. Você sabe o que ele está dando aqui? Estratégia. Há uma estratégia para fazer. Há estratégia para tudo na vida. Nós precisamos buscar do Senhor estratégias para esses dias. Ore ao Senhor e peça nesse dia estratégias para fazer as coisas fluírem na sua vida, mesmo em meio à crise. O Senhor é contigo. Olha só. Eles encontrarão no fim do vale, de frente ao deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Essa luta não é nossa. Aleluia! Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Se eu sei que o meu general é Cristo, irmão, eu vou olhar para ele, o autor e consumador da fé, e vou correr atrás. Ele vai na frente, cuidando de tudo. Aleluia! Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá, é o versículo 18, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Quem tem fé adora a Deus. Na hora da angústia não é hora de falar qualquer coisa. Não é hora de atenção para aquilo que estão dizendo lá fora. O mundo não sabe nada sobre Deus, mas eu e você sabemos muito sobre Ele. Quando você para adorar a Deus no meio do caos, irmãos, você provoca a manifestação da glória de Deus. E aquilo que parecia impossível acontecer, começa a acontecer. E ainda que você não saiba bem como explicar, Paracletos, o Espírito de Deus, começa a te ensinar tudo o que está acontecendo e tudo que haverá de acontecer. Glória a Deus. Aleluia! Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas, os filhos dos coatitas, os coraritas, e se levantaram para louvar ao Senhor, Deus de Israel,
em voz bem alta. Esse texto mexe comigo, irmão. Tá vendo para você que você não, quando eu digo você, pode ser que não seja você, mas alguém diz, para que gritar? Acho que tem uma resposta boa nesse texto. Em voz bem alta. Você quer saber de uma coisa? Você precisa ser ouvido nesses dias. O nome de Jesus precisa ser ouvido nesses dias. Está na hora de gritar esse nome pelos quatro cantos. Pelas redes sociais, ou pelas pessoas que você tem contato. Grite esse nome, porque esse nome há de fazer proezas nesses dias. Eles levantaram a voz bem alta. O 20, na manhã seguinte, levantaram cedo e foram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos seus profetas e prosperareis. Nesse dia aqui, nessa manhã, irmãos, com muita humildade no coração, eu me permito ser profeta de Deus. Eu me permito ser usado por Deus para dizer uma palavra que te levanta, que te mantém em pé, que te mantém em paz, que te mantém leve, que te mantém suprido, que te mantém no lugar que é teu, um lugar de paz e alegria. Crede em Deus, estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Quero declarar algo sobre tua vida. Haverá um rebuliço nesses dias e você vai ser suprido milagrosamente. Nada há de faltar para os filhos de Deus. Nós seremos socorro bem presente para o mundo. O mundo vai ver que Cristo brilha em nós. E nós somos um povo suprido que tem para dar, mesmo no meio da angústia. Glória a Deus. Aleluia. Veja só esse texto. Depois de aconselhar, versículo 21, depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que palavra, irmão! Deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque a sua bondade vai manifestar-se nesses dias. E nós viveremos dias maravilhosos, dando graças ao Senhor. Ei, avalia comigo, querido. Cadê as armas da guerra? Cadê um povo armado para enfrentar uma guerra? Sabe por quê, irmãos? As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para desfazer sofismas, pensamentos errados, fortalezas e todo pensamento contrário à obediência de Cristo. Tudo isso é levado cativo quando a gente decide ficar com o que a palavra de Deus nos ensina. Ela vem, discerne alma e espírito, coloca os nossos sentimentos no seu devido lugar e faz com que nós triunfemos diante de toda e qualquer circunstância e ameaça. Aleluia! O texto continua. E o versículo 22, irmãos, começa o desfecho de uma das histórias mais lindas da Bíblia. No momento em que começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte de Seir que vieram contra Judá e foram derrotados. Aleluia! Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores, ou contra os moradores do monte de Seir, para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pode olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão, e não havia nenhum sobrevivente. Josafá e seu povo foram lá e saquearam os despojos, e acharam entre eles, entre os cadáveres, riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar. Aleluia! E gastaram 3 dias para saquear todo o despojo de tanto que havia. Que essa palavra fala com você, irmão. Que no meio da ameaça, que no meio da
aparente situação de caos, Deus lançou emboscadas, Josafá só teve que erguer as mãos, as vozes, e o povo começou a adorar e cantar ao Senhor. E enquanto eles adoravam e cantavam, esses homens que vieram com maldade tentar fazer o mal contra o seu povo, foram colocados em emboscadas. Você sabe que eu declaro nessa manhã uma grande emboscada contra as obras das trevas. Uma grande emboscada sobre tudo aquilo que estão tentando fazer contra a nação através de uma situação de caos. Eu declaro nessa manhã um grande movimento do Espírito Santo, movendo a nação e fazendo com que a glória de Deus se manifeste ao ponto de os próprios pagãos olharem e verem o Deus deles fez algo por eles e nós não sabemos explicar o que aconteceu. E sabe o que sobrou no final? Você acabou de ler comigo. Despojos. No mundo antigo, sempre que terminava uma guerra, quem venceu a guerra fica com o que sobrou daquele povo que perdeu a guerra. Ou seja, riquezas. Isso aconteceu até pouco tempo, irmão. Para você ter uma ideia, até a Segunda Guerra Mundial. Para você ver como isso não é antigo e se perdurou durante muito tempo. Países saquearam países depois de vencerem guerras. Naquele momento, só sobrou derrotados no chão. Você sabe de uma coisa? Todo demônio que se levantou nesses dias há de se dobrar diante da palavra que é liberada do povo de Deus. Através do povo de Deus. A palavra está sendo liberada e está curando pessoas agora. Através do povo de Deus, a palavra está sendo liberada agora e suprimento está chegando. Nada vai nos faltar. Paz, alegria, saúde. O cuidado do Senhor é sobre nós, querido. Naquele momento, Josafá enriqueceu o seu reino. Diante de uma ameaça, tudo vai acabar, vamos acabar com tudo, vamos lá saqueá-los. Olha, está vindo aí um exército para destruir vocês. Mas o Senhor entrou com providência e deu uma estratégia certa, na hora certa. Sabe o que vai mudar as coisas? Seguirmos as orientações estratégicas para esses dias. Amém, meu querido? Eu quero orar por você e pela nação. Feche os seus olhos onde você estiver e comece a falar com teu Pai. Senhor Deus, no nome de Jesus, como um filho teu, como um homem de Deus, como alguém que também representa o teu evangelho na terra, eu intercedo pelas pessoas, eu oro por essa nação, eu dou, Senhor Deus, uma voz de comando e me uno à fé de outros ministros e homens de Deus que estão orando nesse momento, que estão servindo ao Senhor nesse momento, todos em unidade, erguendo jejum e oração ao Senhor, fazendo com que as coisas mudem de figura. Eu ordeno morte a todo vírus, eu ordeno morte a toda situação maligna, eu ordeno o desbaratamento, eu ordeno emboscadas sobre tudo aquilo que se levanta nesses dias para prejudicar o povo de Deus, para prejudicar a nação, para prejudicar o nosso país. O nosso país é uma bênção, é um celeiro de missionários, é um celeiro de homens e mulheres de Deus que acordaram no tempo certo para fazer proezas, sinais, prodígios e maravilhas. Nós somos um povo que corre sobre a terra para levar a luz de Cristo e a palavra da fé que muda a vida de pessoas. Essa é a palavra da fé que pregamos, Pai. A palavra que cura o doente, que dá voz para aquele que está mudo, meu Deus, para aquele que está aflito, o Senhor chega para suprir, trazendo coragem, Senhor Deus, para aquele que está desencorajado. O Senhor vem nesse momento levantar o caído, dar vista ao cego e mostrar o caminho ao perdido, em nome de Jesus. Essa nação é de Jesus Cristo, o Senhor Jesus é o Senhor do Brasil. Aleluia! Amo você, querido. Nós do Verbo da Vida Santana estamos prestes a viver milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E quando essa quarentena acabar, irmão, em breve, nós vamos para o nosso prédio. Nós vamos para o nosso prédio. Vamos erguer um grande monumento ali, para a glória de Deus. Entenda o que quer dizer monumento. Não é só um prédio. Nós vamos erguer um local onde a glória do Senhor vai partir para todos os cantos da Zona Norte e para vários lugares de São Paulo. Nós vamos alcançar uma multidão para Cristo, para a honra e glória do Senhor. Eu amo você, querido. Eu e minha família amamos você e fazemos parte desse trabalho maravilhoso. Somos felizes por sermos usados por Deus e podemos ser, nesse momento, uma bênção para a tua vida. Eu amo você. Um beijo no coração e até a próxima.